turminha, começando mais um Arrudeio e ao meu lado esta autoridade de gente, a nutricionista Camila Yandara. Camila, obrigado, querido, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Camila, se apresenta aí pra turminha, pra eu não errar aqui teu currículo, por favor. Então, eu vou enxugar assim, realmente eu tenho algumas experiências, né, tenho vivência em algumas coisas. Mas assim, o mais forte da minha atuação é a minha experiência em nutrição materno-infantil. Eu estou terminando um doutorado também que é voltado para essa área de prematuridade, então também com enfoque materno-infantil. E desde o ano passado eu venho trabalhando a prática clínica para atendimento a gestantes. Na minha opinião, é um público que tem uma demanda específica, uma necessidade. Muita demanda, né? Muita demanda, pois que bom, as pessoas estão engravidando, né? As mulheres estão engravidando bastante. E é uma chance, talvez, que eu estou tendo, que eu me dei, na verdade, de começar esse trabalho para tentar fazer uma atuação mais específica. Uma dificuldade que eu tive até então é que, por ser da área hospitalar, e a área materno-infantil, ela é muito ampla, certo? Ela é muito ampla, ela vai dar de gestante, amamentação, né, lactação, início de toda a parte de orientação de alimentação complementar, né? Criança, adolescente, patologias que são específicas para essa área também da infância e da adolescência. Então, para tentar dar um enfoque para o meu trabalho, ele ser qualificado, que eu acho que esse é um diferencial que os profissionais podem dar, é você conseguir se qualificar em áreas o mais específicas possível, né? Acho que isso otimiza a sua atuação profissional e otimiza também as orientações, as recomendações que você faz para quem utiliza do seu serviço. Perfeito, Camila. A gente conheceu Camila através do Instagram de Camila, que vai estar aqui também, que é também você mãe, né? Isso. Também você mãe, @também você mãe. Tudo isso, pessoal, vai estar aqui na descrição do vídeo, então não se preocupe, vai estar aqui direitinho, separado. E as perguntas, a pauta foi feita por vocês, através lá do nosso Instagram. Então, vamos lá para a pergunta da galera aqui, né? Quantos quilos a gestante deve ganhar na gestação? Vê só. Eu vou fazer uma breve explanação, porque eu acho que essa pergunta... Isso é uma dúvida, né? É uma grande preocupação, com quantos quilos a pessoa deve ganhar ao longo da gestação. Primeiro é importante a gente lembrar que a condição nutricional, do estado nutricional antes da gravidez, que a gente chama de pré-gestacional, ele tem que ser levado em consideração. Então, a partir desse peso pré-gestacional, o profissional ele pode fazer uma perspectiva do que seria o ganho ideal. Eu vou dar um exemplo bem drástico, que seriam gestantes com baixo peso, com magreza importante, que então se descobrem grávidas, e a recomendação ela pode chegar, por exemplo, a 18 quilos. Nossa. Então eu estou querendo dar um exemplo drástico e quero também evitar... Vai depender, né? Também, exato, né? eu quero também evitar né? dar muitos valores aqui, rótulo, né? para não deixar na cabeça das pessoas, então se eu estiver seguindo o que essa nutricionista está dizendo e ganhar esses quilos aqui, eu estou bem. Porque não é só isso. Né? A forma como você ganha esse peso, eu posso até dizer assim, o peso ideal para uma gestante que está em condição nutricional adequada, a gente faz baseado no IMC, que é aquela regrinha lá do peso pela estatura ao quadrado, a gente pode chegar a um valor médio, vamos dizer, de 12 quilos. Só que a forma como a gestante acumula esses 12 quilos pode trazer repercussões deletérias também, né? Negativas. E já aproveitando essa pergunta, tem outra. Quando a gestante tem que procurar uma nutricionista para ela e para o bebê, né, para o seu feto? Antes ou durante a gravidez? Ou depois? O ideal, claro, seria aquele acompanhamento pré-gestacional, para que a mulher ela possa, né, que ela pudesse receber orientações de suplementação, de ingestão adequada de micronutrientes, que vão ser imprescindíveis para uma gestação saudável e melhor qualidade, até desse processo de fertilização, melhor qualidade de ovulação, melhor qualidade de divisão celular, e isso vai estar atrelado a micronutrientes. Lembrando assim, brevemente, que micronutrientes eles vão participar de todas as reações do organismo. Então, se eles estão em quantidades satisfatórias, a divisão celular, o processo de ovulação, divisão celular e formação fetal, ela vai acontecer com mais qualidade. Aí,
volto para a pergunta, que momento procurar? Se fosse assim, todo mundo que planeja engravidar já procurar um nutricionista seria assim, padrão ouro e excelência. Aquele mundo ideal, né? É o mundo ideal, mas as pessoas muitas vezes se pegam grávidas, às vezes ali naquele meio... Quase nunca, né? Meio até o final do primeiro trimestre. É verdade. Geralmente quando vem descobrir, já tem aquele, né, já existe os exames de ultrassonografia que já são próximos da 12ª semana de gestação, por exemplo, para então iniciar o pré-natal, para então pensar numa nutricionista. Então, em torno de 15, 16 semanas tem sido a minha experiência de as pessoas procurarem. Ou mais adiante, por volta da 24ª, 27ª, quando elas se descobrem diabéticas. Que é assim, é um período favorável aí para esse diagnóstico. E também acaba sendo uma demanda considerável grande, né? Em atendimentos. E aí eu já emendo nessa pergunta também, de diabetes gestacional. Quais os cuidados? Por que é tão importante ter esse cuidado, né? Vê só, o diabetes gestacional, ele está atrelado à ação dos hormônios da gestação, que são, por si só, diabetogênicos. A Sociedade Brasileira de Diabetes, na verdade, já baseado em entidades internacionais, utilizam como parâmetro para diagnóstico de diabetes até valores abaixo da população em geral, já com o propósito de prevenir repercussões do diabetes. Então, pessoas que apresentam valores, né, que são indicativos dessa alteração da glicemia, já deveriam iniciar um acompanhamento nutricional, talvez até medicamentoso, guiado pelo endocrinologista, para conseguir ter um controle. Né? Sim, porque as complicações elas podem ser irreversíveis. A verdade é essa. A gente trabalha muito atualmente com a questão de programação metabólica. E a programação metabólica fala de tudo aquilo que que influencia, né, a formação do bebê. E essa influência ela pode ser de fatores diversos, poluição, bebida alcoólica, uso de drogas lícitas e ilícitas de maneira geral. Enfim, alimentação inadequada, uso excessivo de alimentos industrializados. São exemplos clássicos do nosso cotidiano, do dia a dia, e que podem levar à formação fetal com condições de quando o bebê nascer, crescer e tiver na adolescência ou idade adulta, ele apresentar algumas doenças que poderiam ser evitadas caso ele não tivesse sido exposto naquele momento lá da gestação. Entendi. Agora tem uma pergunta aqui que eu achei interessante. Tomar cerveja enquanto tá amamentando faz dar leite? Eu achei muito interessante isso aí. Então. E foi um homem, viu, que perguntou. Provavelmente tá querendo tomar uma cerveja com a mulher ali, né, e tal, com a parente e tal. Tá se sentindo tá precisando de uma companhia aí, né? O uso de bebida alcoólica não é recomendado no período da amamentação. Estudos comprovam que há passagem de teor alcoólico pelo leite materno. Isso é um mito, né? Isso aí. A questão de você tomar bebida alcoólica, assim, é esperado que as pessoas compreendam, percebam. E aí peço até que o colega não estimule o consumo alcoólico mesmo pela esposa. Claro que pequenas doses homeopáticas, como a gente chama, podem não ter nenhuma repercussão. Mas eu acho que não vale a pena pagar para ver, sabe? Eu não sou muito desse time que, vamos ver no que é que dá. Não, eu acho que não. Eu acho que para expor para o surgimento de uma doença ou de uma situação que pode ser negativa, eu acho que o mais prudente no período da lactação é realmente uma oferta de alimentos saudáveis, bastante líquido, certo? Ofereça à sua esposa sucos, refrescos, água de coco. É muito mais saudável para ela e para o bebê do que a bebida alcoólica em si. E quem está fazendo assim uma amamentação prolongada, assim, tem algum cuidado específico para isso que a gente falou nisso? Assim, em relação à amamentação, tem gente que mama assim bastante, né? Em relação à amamentação, eu não sei o que talvez a pessoa quis dizer com a amamentação prolongada, né? Com a pergunta da amamentação prolongada. Tem que ter algum cuidado a mais, assim. Mas, praticamente, o que é legal a gente lembrar? A amamentação, ela leva a mãe, a lactante,
a perdas nutricionais importantes. Assim, o leite materno ele vai ter uma composição belíssima, padrão ouro dos micronutrientes. O bebê, então, vai ser suprido nesta demanda, mas a mãe, a lactante que amamenta, ela precisa estar repondo esses nutrientes. Então, fazer uma suplementação de micronutrientes é interessante. Então, a nutricionista que acompanha, ou a própria obstetra, muitas vezes, acaba tomando essa iniciativa de fazer essa suplementação, porque é clássico, pós-parto, início da amamentação, queda excessiva de cabelo, unhas quebradiças, pele querendo descamar. Então, são sinais físicos de desnutrição de micronutrientes. Isso tudo podia ser evitado se tivesse esse acompanhamento, né? Isso tudo pode. Isso, verdade. O acompanhamento nutricional, lógico que eu sou suspeita para falar, mas eu não estou simplesmente defendendo o meu trabalho, eu estou defendendo... É um fato, né? É a ideia. Acho que as pessoas hoje se preocupam muito com a alimentação saudável, o que é incrível, é maravilhoso. Por outro lado, eu acho que pessoas não profissionais da área, não nutricionistas, têm se apropriado muito de algumas informações, têm disponibilizado essas informações nas redes sociais, e a grande população, as pessoas acessam e acabam tomando aquilo como verdade. Isso. É quando surgem as fake news que estão envolvidas em vários assuntos. Às vezes que nem é formado nisso, né? Perfeito. Às vezes que não são formados nisso, né? Estudaram isso para poder passar. E aí eu não estou nem criticando médicos, enfim, falando também dessas pessoas que assim, fazem um curso pequeno, uma coisa assim rápida, né? Para a gente não falar o nome de um curso e às vezes ser deselegante, mas aí se coloca como assim, especialista em nutrição, sem ter feito uma faculdade, uma graduação, um mestrado, para ter esse embasamento, né? Aí vai mais a questão assim do acesso fácil, né? Exato. Da informação, e acaba pagando um preço, né? O barato sai muito caro. Porque né? muitas vezes aquela indicação não se adequa ao indivíduo, né? Por exemplo, hoje minha rede social trabalha, né, com publicações voltadas para gestante, e é uma coisa que eu me preocupo. Às vezes eu faço postagens que elas podem não ser tão aprofundadas, porque é quando eu percebo um limite entre o que é somente o informativo e o que é uma informação para ser dada dentro de uma consulta nutricional, para que a pessoa entenda que aquela informação, que aquela recomendação, ela precisa ser adaptada, adequada para a condição individual de cada uma. E é difícil, como você bem está dizendo, porque a informação que está disponível na rede social, né, na rede, na internet, enfim, nas páginas, elas podem distorcer, ser interpretadas erradamente, podem complicar a situação do indivíduo. Eu já vivenciei, por exemplo, casos de atender, né, uma paciente que visualizou o ganho de peso que seria considerado adequado. Foi lá na internet, né? Foi lá no Google provavelmente. E aí, quando ela chegou para mim, já era um quadro de diabetes gestacional. E no auge da 25ª, 26ª semana, ela já tinha engordado, já tinha ganho todo o peso que era indicado para todo período gestacional. Então, ela não tinha, pelo que eu lembro, ela não tinha fator de risco diretamente para o desenvolvimento do diabetes gestacional, mas o fato de não ter seguido um plano alimentar com a qualidade nutricional, assim, erros alimentares importantes, associados a uma velocidade de ganho de peso. Aquela conversa, né? Que tinha muito no interior, antigamente, na época dos nossos avós, tem que comer por 2. Isso, né? Tem que comer por 2, tem que comer certo, né? Não existe. Tem que comer por 2, coma e não acabe, coma. Eu escutava muito isso quando era criança. É um clichê que, graças a Deus, está bem se organizando, compreendido, né, para as pessoas aí. Inclusive, existe uma preocupação interessante de as mulheres não ganharem tanto peso pelo receio de não recuperarem esse peso pós-parto. Já existe uma neura aí, né? Já existe. As mulheres, né? A gente vive numa época que as pessoas têm uma preocupação grande com a imagem corporal. Muitas vezes a imagem tem uma relação importante com o seu trabalho, e aí elas precisam, enfim, se manter bem, né? Então, visualmente, muitas vezes o estar bem está atrelado a um corpo magro. Enfim, a gente não vai se adentrar nisso, mas elas têm essa preocupação, de maneira geral, de não ganhar tanto peso para conseguir manter um peso legal pós-parto. Perfeito. Camila, para a gente encerrar esse arrodeio aqui, apesar de tão bom assim, se a gente soubesse algumas informações, né,
há tempos atrás, né? Seria tão bacana, né? Quais são as dicas, assim, Camila, que tu dá para aquela mãe que está ou pensando aí em ter seu bebê, ou descobriu que tem, né? E está procurando aí agora uma nutricionista, né? Para esse trabalho. Fala um pouquinho do teu trabalho, fala onde tu atende, como é que a gente pode te achar? Falo sim. Hoje eu atendo no Empresarial Renato Dias, ali na Agamenon Magalhães, número 3418, desculpa, sala 912. Em relação a informativos, informações, quem tiver interesse pode seguir a rede social, @também você mãe. Lá é de utilidade pública, né? Todas as pessoas, é aberto, todas as pessoas podem visitar, acessar, ler. E como tem conteúdo, viu, mulher? Né? Tu bota muita coisa lá. Como e, assim, tem conteúdo lá. Aproveito até para justificar essa questão de muitas vezes as orientações, elas talvez chegam até aquele ponto e eu não continuo, porque realmente são informações que elas precisam estar num contexto de consulta nutricional. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Um alerta legal que eu sempre até coloquei recentemente também, é que os informativos disponíveis não somente na minha página, mas também em toda a rede, não devem ser utilizados como um parâmetro para que a pessoa siga e isente uma consulta pessoalmente, para que haja uma avaliação nutricional adequada, uma conversa com um profissional, falando de maneira geral para o mercado. O mercado está cheio de profissionais, acho que tem pessoas excelentes também no mercado, mas um conselho que eu daria... E ali vai ser você, né? Assim, procurar muito aquele profissional que você tem afinidade, porque a ideia é que haja um acompanhamento durante aquele período gestacional. Se você descobriu no final do primeiro trimestre, você ainda tem o segundo e o terceiro para fazer esse acompanhamento, que seria o ideal. E assim, profissionais que eles tenham embasamento científico, profissionais que tenham alguma experiência para compartilhar, porque às vezes a gente busca, até andei lendo umas coisas sobre essa questão de você precificar consultas nutricionais, que é uma coisa difícil, que às vezes você tem que avaliar e valorizar o seu trabalho, às vezes é um pouco complexo, e tem pessoas que buscam consultas baratas. É pelo preço, né? E eu aproveito e justifico, a consulta barata, ela pode não estar suficientemente embasada nos artigos científicos, na experiência profissional. Então, ter esse cuidado. Eu acho que não somente voltados para mim, acho que quero sim, me sigam, venham, se consultem, mas de maneira geral existem realmente bons profissionais. Agora, vale ter critério na hora de escolher aquele profissional que vai lhe acompanhar e que você crie afinidade, que crie laço, porque eu tenho vivenciado isso no meu dia a dia profissional. Você vai criando laços afetivos e você vai virando amiga, né, das pacientes, das clientes, e isso é muito positivo. Você perceber que houve uma interação. Essa transferência é bacana, Isso né? é muito legal. Queria aqui agradecer Camila, nutricionista Camila Inhandara, que saiu aqui praticamente na hora do almoço. Olha, dia aqui, uma agenda corrida aqui, mas disponibilizou aí um tempo para conversar com a gente, como eu digo, para dar este presente para você aqui que está nos assistindo. E eu aqui gosto que eu vou aprendendo um bocado. Obrigado, viu? Mais uma vez, viu? Mais uma vez também, Mais eu que agradeço, é um prazer. Muito obrigado. Você que está assistindo aí pela internet, ouvindo pela rádio, vai lá no YouTube, Arrudei Sobre Rodas, que vai estar todas essas informações que a gente falou aqui de contato, de Instagram. Vale a pena seguir o Instagram aí. Mas eu sou homem e tô seguindo, nem tô com gente grávida e tô seguindo. Então assim, os homens também valem a pena seguir, que fica aí dando as dicas, entendendo mais sobre esse universo, né? A gente que não vive essa situação, mas meu filho que tá fazendo, eu tinha que falar do meu filho, ó, tá vendo? Ele saiu. Meu filho tá fazendo 2 anos hoje, então eu sei que se eu tivesse um acompanhamento com minha esposa, nutricional, assim mais perto, algumas coisas iam ser bem melhores. Pessoal, obrigado Camila. Tchau, mais uma vez. Obrigada. Abraço, até o nosso próximo Arrudei. Até mais, pessoal. Tchau.